Eu não vim aqui te vender curso, eu vim falar a verdade sobre segurança da informação e o que você precisa saber tanto para LGPD como para atender as boas práticas de segurança na sua empresa. É praticamente um mini treinamento e por isso eu serei um pouco duro aqui em alguns momentos, porque este é um assunto que não pode ser tratado como supérfluo. Logo que a gente entra no setor de TI ou dados da empresa, geralmente o CTO, o CSO ou alguma coisa equivalente já começa falando: ah, temos que usar um Kali Linux, vamos usar um Parrot, vocês vão fazer um pentest, um metasploit? E geralmente a resposta é não. A gente não começa por aí. Tá? Se vocês pararem para pensar, nós estamos cercados de vazamentos nos últimos anos. Sempre teve, na verdade, né? E cada um mais idiota que o outro. Vocês lembram do vazamento do Ministério da Saúde, que um funcionário subiu uma planilha com dados de acesso à informação médica de milhões de brasileiros com suspeita de diagnóstico de Covid? De que adianta você pensar em segurança, software, firewall, quando você tem um funcionário que faz uma burrice dessa? Na primeira semana de setembro desse ano, de 2021, a gente teve um outro vazamento no banco de dados do INEP, tá, de milhões de dados de estudantes. O código do sistema, que foi todo feito em Angular, permitia que você simplesmente, depois de logado, mudasse o parâmetro do CPF e aí você poderia consultar diversas informações sobre o aluno vinculado àquele CPF. Mais uma vez, de que adianta firewall se você tem gente que facilita o trabalho do hacker? Na real, você nem precisa ser hacker. Basta saber o básico de programação em rede e eu te garanto que você consegue explorar a maioria dos últimos vazamentos que tivemos nessa década. E esse é o ponto crucial desse vídeo. Todo desenvolvedor precisa saber o básico de segurança. E o ideal é que saber pelo menos o nível intermediário. Mas com o básico de segurança, esse problema no código do INEP não teria acontecido. E o que acontece com muitas empresas é que elas tentam contratar vendedor que não sabem nada de segurança. O que eu acho um pouco difícil. Né? Ou eles não contratam especialistas para poder testar. Geralmente é um ou outro. E eu vou falar uma verdade aqui. Eu trabalho com TI desde 1997. E a maioria dos desenvolvedores, eu chuto que uns 90%, tem na prática preguiça de pensar em como que o sistema que ele mesmo desenvolveu pode falhar ou permitir acesso indevido. E esse exercício de pensar na segurança, no que está escrevendo, é imprescindível. Mesmo que exista alguém na equipe responsável pela segurança. Porque se o especialista encontra o erro, você vai ter que refatorar o código, mudar o código, corrigir o problema. Então por que trabalhar em vão? Já vai testando e amadurecendo seu código à medida que vai escrevendo. Aquilo que vimos em séries e filmes em nada tem a ver com o trabalho de um hacker. Longe disso, mas imensamente longe. Aquilo que você viu em Mister Robot, por exemplo, não acontece na vida real, gente. Ou se acontece em menos de 0,1% dos casos. Porque ali na série envolve não só um gênio da computação que cria um script maravilhoso, como também um minucioso trabalho de engenharia social. Você pode considerar que você nunca vai conhecer um hacker na sua vida. As chances são muito baixas. Até mesmo porque uma das características do hacker é ele ser low profile. Ou seja, ele não tem rede social, não vai em eventos, e geralmente tem uma profissão não ligada à informática para poder afastar qualquer ligação com suas atividades. É muito difícil encontrar um hacker por aí. Não é que você não deva se preocupar com hackers russos, chineses, israelenses que existem por aí. A maioria das invasões se dá por programas mal escritos, softwares toscos. Eu mesmo cometo alguns erros básicos de vez em quando. Imagine um iniciante. Você não precisa ser um expert em segurança, mas você precisa saber fazer o básico. Entenda uma coisa, se seu software, site ou plataforma não foi invadido ainda, não significa que está seguro. Significa só que ninguém se interessou em invadir ou não apareceu no radar de alguém mal intencionado. Falta de invasão é diferente de estar seguro. O que nos leva a não existe um ambiente 100% seguro. Isso é mito. Tá? Se você vê no rodapé de um site aquele selo 100% seguro, não se engane. Isso não existe. Temos alguns sistemas, como por exemplo, eu quero trazer aqui o da urna eletrônica, que são sistemas 99,99% de segurança. Tá? Que faz diversas operações offline e só entra na rede para transmitir, e ainda assim o pacote transmitido passa por uma série de conferências para ter certeza de que ele não foi alterado. Além disso, se você não sabe, o TSE abre editais chamados TPS, Testes Públicos de Segurança, onde você pode se inscrever para tentar encontrar bugs e falhas no software, permitindo assim que o STE possa corrigir isso antes da próxima eleição.
Eu só falei da urna aqui porque é um bom exemplo de serviço bem feito na área de segurança da informação. Quer saber um pouco mais sobre essa parte da urna? Acesse urnaeletrônica.info. Isso não é propaganda do governo ou jabá não, viu gente? Eu não estou sendo pago por isso. É porque é um bom exemplo mesmo de sistema seguro. Tá? Dito isso, eu preciso reconhecer que existem sim algumas empresas que fazem o dever de casa direitinho. Elas não são 100% seguras, porque ninguém nunca estará. Segurança é uma paranoia constante na vida da pessoa que é responsável pela segurança e pelos dados dos outros. Mas algumas empresas não só contratam desenvolvedores experientes, que se preocupam com o que está sendo desenvolvido, bem como possuem parte do time dedicado a explorar falhas e encontrar bugs de segurança. Indo além disso, essas empresas ainda abrem programas de bug bounty, onde oferecem recompensas financeiras para quem encontrar falhas em seus sistemas. E existe todo um mercado de desenvolvedores experientes que vivem de trabalhar em programas de bug bounty. As recompensas precisam ser boas, senão não vai atrair ninguém. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Você deve estar se perguntando, então se nunca estarei seguro, de que adianta? Bom, você deve entender que preocupação com segurança vai além de impedir invasões. Trata-se de entender que devem ter planos de contingência para caso uma invasão ocorra. Você precisa estar preparado para lidar com problemas e ter um plano de ação para cada caso. Esse, inclusive, nos pontos da LGPD. Uma coisa que eu tenho visto por aí é que tem empresas que gastam milhares de reais por ano em firewall as a service, softwares de proteção e acham que isso é garantia de segurança e que por usarem isso estão adequados à LGPD. Quer ver um exemplo fácil que eu já citei aqui hoje? O INEP. Provavelmente paga por um serviço de firewall para impedir a invasão. De que adianta ter o firewall se o código-fonte está porco e te permite fazer uma ação dentro do sistema para ver o dado de outras pessoas? Segurança não é buscar o 100% de segurança. Tá? É ter consciência de que algo de ruim pode acontecer. Então, implementar planos para agir caso isso aconteça. O nome disso é compliance. Você precisa ter o entendimento das consequências da lei e a implementação de processos que minimizem os impactos da lei caso aconteça algo. O que algumas empresas vendem por aí, com selos, certificados e algumas consultorias, nada mais é do que uma sugestão de que a empresa X tomou providências para evitar problemas e por isso seus gestores, pessoas físicas, não devem ser responsabilizados caso algo de errado aconteça. Isso é o que chamamos de limitar o impacto e gerenciar os riscos aos envolvidos. É melhor que não fazer nada, mas eu não considero que isso seja suficiente, uma vez que se houver uma exposição de dados ou um ataque ransomware, esse gerenciamento de risco não vai te salvar ou salvar a sua empresa do impacto que acontecerá. E aí eu vou citar o exemplo das startups, que surgem revolucionando o mercado. Quando você é uma startup de tecnologia, você não está preocupado com segurança, com processos. Você está preocupado em entregar o produto o mais rápido possível, gastando o menor dinheiro possível. Por isso, muitas startups nascem com preços super competitivos. Elas não possuem um sistema de gerenciamento de processo bem definido. E aí você se pergunta, por que ela já não começa com tudo direitinho, dentro dos padrões? E a resposta é simples. Isso custa tempo. E tempo é dinheiro, meu amigo. Eu já vi startup baixar as portas porque o desenvolvedor principal não tinha nada documentado, sabia todas as senhas, acessos de servidores e um belo dia de sol ele foi atropelado por um motorista embriagado. Veio a óbito. É importante frisar que, acima de tudo, isso é uma perda trágica e irreparável para todos os amigos e familiares daquela pessoa. Mas, indo além disso, o que vocês acham que aconteceu? O custo para a empresa era tão alto para conseguir resolver isso que ela não conseguiu absorver e fechou as portas. Uma startup, basicamente, ela vive de rodadas de investimento. Quando ela recebe a primeira rodada de investimento, o CEO não pensa em refatorar o código, criar procedimentos, estruturar o compliance, nem nada disso. Ele precisa entregar novas funcionalidades e aumentar a base de usuários para poder ganhar a próxima rodada de investimento. Então entra num ciclo de falta de tempo. Nas startups fintech, isso é minimizado depois da primeira rodada de investimento, porque uma falha de segurança pode acarretar numa perda expressiva de dinheiro e um grande abalo na confiança dos seus usuários. Você está mostrando que você é incompetente e que não cuidou da segurança. Então, geralmente, está contemplado no capital arrecadado que parte do recurso será usado para segurança e compliance. Mas o resto das startups na história não é bem assim. E não é só ataque hacker que preocupa, não. Sistema offline lento demais porque você não soube dimensionar a capacidade de carga de servidores, perda de pacote no meio de uma transação ou coisas desse tipo são uma tremenda dor de cabeça e pode trazer muito prejuízo para a empresa.
Qualquer conselho administrativo que se preze morre de medo de vazão, vazamento de dados, que o sistema fica fora do ar, etc. E não só por questão de segurança, mas porque isso faz parte do pacote de uma empresa saudável. E será levado em conta caso surja uma oportunidade, um M&A, um IPO. Nenhum investidor que se preze vai investir em uma empresa que não tenha processos estruturados e seja um grande liability para ele. E é por isso que deve ser pensado logo que a empresa começar a crescer em como você vai organizar a sua infraestrutura. Da mesma forma que sua empresa quer uma equipe de contabilidade para ter certeza que não está cometendo algum crime fiscal sem saber e que tem uma equipe de advogados para garantir que todos os contratos estão de acordo com a lei, há necessidade de se preocupar com a equipe de tecnologia para mitigar qualquer problema nessa área. E muitas empresas grandes tratam corretamente da contabilidade, do jurídico, recursos humanos e outras áreas muito bem, mas largam para lá a parte de tecnologia. É um erro muito, mas muito comum. Se sua empresa é de médio ou grande porte, ou se é pequena, mas é 100% dependente do sistema, você já deveria estar acostumado com palavras como ITIL, COBIT, TOGAF e outras. Quando uma empresa é pequena, é muito fácil saber tudo sobre o sistema. Geralmente é uma equipe pequena que cuida do desenvolvimento. Mas em empresas de médio e grande porte, existem dezenas de equipes de desenvolvimento. E ninguém sabe 100% de tudo do sistema. Quando um bug acontece na interface do sistema ou que a identifica uma brecha, pode ser muito difícil identificar quem subiu no deploy aquela falha. Se a documentação não está conforme os padrões, você acaba tendo que devolver todos os pacotes e depois analisando um a um para poder identificar. Pior ainda, o bug que aconteceu veio desse último deploy ou estava em um deploy antigo e só foi ativado agora por conta de uma funcionalidade nova? Um erro muito comum que eu vejo nas empresas que visito é que elas pegam um framework, como o PMBOK, que nada mais é do que um grande manual de boas práticas para gerenciar projetos e tentar implementar tudo. Todo mundo que mexe com projetos sabe que nem tudo que o PMBOK traz vai se adequar ao seu tipo de negócio. Um bom gestor de projetos ou uma boa empresa de auditoria, consultoria, deveria explicar para os donos e escolher quais pontos do PMBOK serão usados, para não te fazer perder tempo nem recurso. Uma das coisas que a implementação de processo garante é um pouco de burocracia para assegurar que tudo esteja bem documentado. Eu já vi uma empresa de médio porte em que metade dos desenvolvedores possuem a capacidade de criar conta na AWS para subir alguma aplicação. O que acontecia na prática? Tinha muitos servidores que não estavam listados e que o gerente ou administrador de TI nem fazia ideia que existia. Imagina só pensar no custo disso. Então, uma das primeiras coisas que eu precisei implementar é deixar a função de criar servidores somente para um ou dois funcionários. E sempre que eles criassem, era preciso documentar tudo. Quem solicitava o servidor precisava justificar e documentar também. Tudo ficou muito mais organizado. E na falta de um ou dois funcionários da empresa, por um curto ou longo período, bastava que os substitutos lessem a documentação para poder entender o que havia no sistema. Agora imagina que você tem uma startup pequena, 30 funcionários, um software funcionando e entregando produto de qualidade. Todo mundo conhece todo mundo. Os donos que contratam e testam os funcionários. É a melhor fase que uma empresa tem, na minha opinião. Todo mundo tem muita liberdade para criar. E é justamente por essa falta de governança que existe nessa fase, é o momento em que a empresa está exposta a diversos riscos. Mas aí imagine então que você recebe um investimento, digamos aí de 10 milhões de dólares. E agora você precisa contratar mais gente para poder crescer e dar conta da demanda. Agora você não tem mais 30 funcionários, você tem 1.000. E obviamente não foi o dono que contratou todo mundo, ou seja, fez a entrevista. Você delegou para uma pessoa do RH. E por melhor que o seu gerente de RH seja, sempre haverá más contratações. Quando você precisa preencher um número de vagas grandes como essa. Digamos que o seu RH errou pouco, ao em torno de 10% das vagas. Agora você é dono de uma empresa com 100 funcionários incompetentes ou ativamente mal intencionados. Percebe o tamanho do problema? No começo, eu falei que você não precisa se preocupar com hackers russos, chineses, etc. Normalmente, os ataques são muito bem planejados, são feitos por meio de engenharia social. A engenharia social, a grosso modo, é você espionar dados que são normalmente públicos, como redes sociais, LinkedIn, etc., e conseguir informações das pessoas que trabalham na empresa. Então, basta que você peça o acesso à pessoa certa, usando a abordagem correta. Não precisa de código ou script elaborado, nenhuma tentativa forçada de passar pelo firewall. Simplesmente pega o telefone, liga para admin e peça o acesso. Eu vou contar um caso real que aconteceu comigo, um trabalho que eu fiz para uma empresa de grande porte.
A empresa me contratou para poder fazer uma consultoria de segurança para ela. E eu queria ter acesso ao banco de dados do cliente, que é um dado sensível da empresa. Eu não era funcionário. Então eu mandei um e-mail para o administrador, me identifiquei que era da consultoria, que ele havia contratado, e pedi que ele me passasse o contato do RH, que eu precisava dar uma palavrinha com eles. Eu então enviei um e-mail para o RH, contendo a conversa do administrador no corpo do e-mail, para eles saberem quem que eu sou. E falei que para realizar meu trabalho eu precisava de um e-mail corporativo, do domínio da empresa. O pessoal do RH ligou no TI e solicitou a criação de e-mail para mim. Depois de um dia, eles me mandaram por e-mail o login e a senha do meu novo e-mail. Então, eu sabia um dos nomes dos desenvolvedores que foi citado na reunião da empresa. Eu pesquisei sobre ele no LinkedIn e consegui o nome de mais 2 desenvolvedores daquela empresa. Pela senioridade do cargo, eu supus que o João era o mais velho da casa, dos 3 que eu havia pesquisado. Mas eu sabia que o setor era grande. Mas de posse do e-mail corporativo que eu tinha agora, eu mandei um e-mail para o João, me identificando como novo desenvolvedor, que foi contratado para trabalhar remotamente, o que eu faria uma auditoria no código para garantir a segurança, o que era uma meia-verdade. Tá? Não foi surpresa nenhuma que o João tenha me respondido em menos de 30 minutos e se colocou à disposição. A primeira coisa que eu pedi foi acesso ao código-fonte do sistema no GitHub. Em menos de uma hora, meu e-mail havia sido vinculado como colaborador do sistema e eu tinha acesso a todo o código-fonte. Com poucas horas de análise, eu consegui achar um arquivo lá dentro, olha para vocês verem, que continha o usuário e senha do banco de dados. Só que o banco de dados precisava de autenticação para ter acesso. Daria um pouquinho mais de trabalho. No entanto, para poupar meu tempo, eu peguei meu celular, liguei para o João no fixo da empresa e pedi para ele liberar meu acesso. Ele não tinha essa autoridade. Era uma outra pessoa que tinha autoridade. Mas prontamente ele me transferiu para o gerente de TI, que fez uma ou duas perguntas sobre quem eu era, mas como o João já tinha falado sobre mim, né, ele pegou e liberou meu acesso. Eu não usei nenhum software, script para hackear o sistema e ter acesso ao banco de dados deles. Eu simplesmente pedi. Eu pedi com jeitinho. E é justamente esse tipo de vulnerabilidade que milhares de empresas possuem hoje. Poderíamos analisar esse caso com mais detalhes, mas fica para outro vídeo. O ponto principal é muito fácil ter acesso a um sistema ou banco de dados se você tiver um pouco de engenharia social. Uma outra maneira muito comum em grandes empresas é o invasor conseguir deixar um pendrive solto na empresa. Clássica essa. Seja na porta, no banheiro ou outra área da empresa que ele teve acesso a uma visita ou algo do tipo. Eu te garanto que em mais de 90% dos casos, alguém da empresa vai pegar esse pendrive no chão e vai plugar na máquina. Fácil. E esse é um exemplo de como um funcionário inexperiente pode acabar trazendo confusão para a sua empresa e expondo dados de milhares ou milhões de usuários. Outro tipo de ataque muito comum é devido ao reaproveitamento de código. Todo desenvolvedor que eu conheço reaproveita código de aplicações antigas ou aplicações de terceiros. Eu faço isso. Não há nada de errado nisso. Até porque seria impossível criar tudo do zero de forma diferente. Mas é uma boa prática de tempos em tempos rodar alguns testes de segurança para ter certeza de que nenhum dos códigos do seu sistema foi explorado como uma falha. E isso acontece, gente, o tempo todo. Muitas vezes um código de login é quase perfeito e não apresenta até então nenhuma falha. Mas aí um belo dia alguém descobre uma maneira de burlar e aí o que o desenvolvedor mal intencionado faz é criar um script e explorar essa falha de forma automática. Para facilitar a vida dele, a próxima etapa é começar a vasculhar tudo que é site na internet que utiliza esse trecho de código e aplicar o script criado, e aí você tem acesso. Em CMS como WordPress, Drupal, Magento e outros, isso é muito comum. Como eles têm milhões de usuários, eles são muito visados por hackers. Então, uma vez que o hacker descobre uma falha num sistema desses, ele começa a rodar um script para pegar, por exemplo, todos os sites feitos em Magento e tentar invadi-los. E no fim das contas, você não está manualmente realizando uma invasão. Você colocou um código de script para poder fazer isso por você. E ele é capaz de testar a invasão em centenas ou milhares de sites por minuto. No fim do dia, você pega o resultado do script e tem lá 70 mil sites que te deram acesso. E aí você faz uma análise se algum deles merece uma atenção especial ou se você vai criar outro script para infectar esses sites ou instalar algo de sua preferência. O que eu quero mostrar com isso é que muitas vezes não há uma pessoa tentando invadir manualmente seu sistema, mas sim um script que identificou uma vulnerabilidade conhecida. Por isso é de suma importância que você tenha rotinas de testes e esteja sempre com seus sistemas atualizados. A maioria das atualizações são para correções de bugs. Para finalizar esse mini treinamento, que eu falei um pouquinho sobre várias coisas aqui, eu queria deixar claro para vocês que segurança LGPD é uma coisa séria.
Não adianta você instalar firewall ou programa de segurança e achar que está seguro. A ilusão de segurança é um perigo real e afeta milhares de empresas por aí. Fazer gestão de riscos, adequar LGPD e estruturar processos é um trabalho pesado e requer muita dedicação, treinamento e boa vontade de todo mundo que participa. Sem isso é impossível. Eu queria pedir agora que vocês colocassem nos comentários do vídeo aqui sobre que assunto eu devo abordar no próximo vídeo. Para ficar por dentro das novidades e conteúdos, se inscreve no nosso canal, deixa o like e nos acompanhe nas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Até mais.